Como curar o coração, a alma? Qualquer doença no corpo humano pode ser detectada através de exames. Quando descobre a sua causa, a medicina dispõe de remédios para curá-la ou minorar os seus efeitos. Mas quando a doença é na alma, o problema é espiritual. E por ser espiritual, somente espiritualmente se pode curá-la. E é aí que entra o poder da fé nas promessas de Deus. Não há problema espiritual que a fé viva no Deus vivo não possa curar. Especialmente quando se trata do vírus da morte que ataca o coração, a alma. O Espírito Santo tem ensinado que o rei Davi fora mortalmente infectado pelo vírus do pecado no coração. Seu coração, alma, era perfeito antes de contrair o vírus do pecado. Mas depois de ser contaminado pelo vírus mortal, mesmo sendo rei e tendo autoridade máxima sobre a nação de Israel, ainda assim não teve poder para se livrar daquele inferno. Antes teve de lidar com a dor e o sofrimento cruel causado pelo vírus da morte durante muito tempo. E o que tem acontecido com muitos que sofrem com um vazio interior, tristeza profunda, ansiedade, medo, angústia, audição de vozes do além, visão de vultos, tormentos, insônia, desejo de suicídio. Então, olhe para mim. Semana passada, um ponto que deixamos claro que faz um coração não ser perfeito é a pessoa não ter a disposição para fugir da aparência do mal. E outro ponto é esse. É a pessoa que não tem o cuidado de se proteger contra o vírus da morte. Porque, como nós vamos ler agora, vai ficar bem claro que o pecado, inevitavelmente, vai gerar a morte. Como 1 mais 1 é 2. E essa morte, até por isso que muitos não acreditam, ela não é física, ela é espiritual. Quando a gente fala que o pecado gera a morte, há quem possa zombar disso e dizer, eu vivo no pecado e estou como? Vivo. Só que essa morte é espiritual e foi o caso do rei Davi, como nós vamos ver. Se a pessoa insiste em viver escravo desse vírus, espiritualmente ela está morta. Veja o que Paulo disse aos Efésios. Põe aí, por favor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Quem nos vivificou? O Senhor Jesus. Quando veio, como um plano de salvação do próprio Deus para nos salvar, Deus viu que o homem tinha vida quando foi criado, mas depois de comer do fruto, veio a morrer. Jesus veio e nos vivificou novamente. Foi crucificado para aquele que outrora era morto, pudesse ter vida. Segue o texto. Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, às vezes a pessoa pensa assim, e a gente sempre ouve isso. Ah, mas eu não estou em pecado, eu não mato, eu não roubo, eu não tenho vício. É o que naturalmente vem à cabeça de cada um quando se ouve falar a palavra pecado. Você sabe o que é a tradução leal e fiel da palavra pecado? Alguém sabe o que significa? Pecado significa errar o alvo. Se eu errar o alvo, eu estou em pecado. E instantaneamente, eu morro espiritualmente. E a gente não está falando aqui de uma coisa que não tem jeito, que não tem solução, porque graças a Deus o tempo que vivemos é tempo de misericórdia. Então, se pecou, a pessoa tem a chance de se levantar e de não ser escravo disso, porque senão o coração não vai ser perfeito e Deus não vai encontrar espaço num coração que vive escravo do pecado. Você vê, na época dos Efésios, de Éfeso, a Bíblia diz que eles cultuavam a deusa Diana, que era uma deusa que cultuava, os rituais delas envolviam orgias, e as pessoas estavam perdidas, estavam confusas, e aí Paulo disse isso, põe aí, versículo capítulo 5, por favor. Por isso diz, desperta tu que dormes,
e levanta-te dentre os mortos. Ou seja, ele estava falando aí de morte física, gente? Não, porque o morto não ressuscita. Mas ele estava deixando bem claro que o povo naquela época, por estar envolvido com aqueles rituais, com aqueles costumes, com aqueles pensamentos, também estavam em pecado. Se estavam em pecado, estavam mortos. Por isso que ele disse, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Porque, como foi falado na semana passada, o fugir da aparência do mal é uma forma de eu evitar o pecado. Porque ninguém acorda e cai do dia para a noite. Você acha que foi assim, gente? Nós vimos isso muito bem exemplificado na novela agora Reis, quando Davi caiu com Betseba. Foi mais ou menos, todos nós imaginamos que foi mais ou menos daquele jeito. Começou com a paquera, com o olhar, né? Os estudiosos dizem que não tinha como Davi nunca ter visto aquela mulher. Eu sei que na Bíblia o texto ali mostra como se ela fosse uma estranha e ele pergunta, quem é aquela mulher ali? Não é assim que está na Bíblia, gente? Como se fosse algo daquele momento. Mas os estudiosos, pesquisadores dizem que a distância ali, o convívio próximo do rei, era impossível que ele não conhecesse ela. É como se já conhecesse, é como se já estivesse olhando. É como se já tivesse visto aquela cena ali do terraço outras vezes. E ao invés de fugir da aparência do mal, o que ele fez? Ele continuou ali, aquele velho pensamento, eu me conheço. Não tem gente assim, pessoal? Não, eu sou muito bem resolvido. Tem ou não tem gente que fala isso? Não, eu me conheço, eu estou muito bem decidido. Todos que caíram na fé e hoje estão perdidos nesse mundo, não ensaiaram essa queda, não. Queriam estar com Deus, queriam estar de pé, mas porque não fugiram da aparência do mal, não fugiram de coisas que aparentemente não era pecado, porque é o que mais tem por aí, coisas que não são abertamente pecado, mas são coisas que não convêm para o cristão, é um abismo que vai chamando o outro. É uma coisa que gera outra, e que gera outra, e que gera outra, quando a pessoa dá por conta, o espírito já se apagou, já caiu, já pecou, já não consegue mais se levantar. E aí, para piorar, vem o diabo com aquele dedo acusador, porque não é assim que ele faz, pessoal? Na hora! E começa a falar na cabeça da pessoa, você não vai se levantar mais, agora já era, você perdeu a sua salvação, o que as pessoas vão pensar de você, todo mundo vai saber o que você fez, e aí vem a vergonha, e aí o diabo consegue o que quer. Mas nada acontece da noite para o dia. É aquilo que vai acontecendo aos poucos, que é o que nós cremos e imaginamos que aconteceu com Davi. Aí seguindo, como Davi teve a sua alma sarada, ele tomou atitude de fé nas promessas de Deus. Se o pecado não deixa o coração ser perfeito, tem jeito para isso. Tem ou não tem? Primeiro, a pessoa tem que querer resolver isso. Ela tem que querer estar decidida a viver afastada dele, e entender quão perigoso isso pode ser. Porque o que a gente percebe em dias atuais dentro das igrejas, no geral? Pessoas que não se incomodam mais com o pecado. Sabe aquela coisa como se não tivesse nenhum perigo, nenhuma importância? É o que o Bispo Macedo sempre fala, inclusive para pastores. Se você assistir a nossa reunião de pastores, que inclusive está no nível aberto ao público, o Bispo Macedo fala com os pastores e esposas de pecado. Porque no tempo que nós estamos vivendo, acontecem casos do pastor estar pregando aqui a palavra de Deus, está como, gente? Em pecado. Membros, obreiros, pessoas antigas de igreja. Por quê? Porque o temor se foi. É como se Deus não estivesse vendo. É como se ela estivesse escondendo de homens, mas também de Deus. Isso tem virado algo comum dentro do meio cristão. Agora, Davi entendeu que aquele pecado gerou a morte. Porque, como você pode ver depois no Salmo 32, a gente vai ler aqui um pedaço, Davi, a transgressão pesava sobre ele. As consequências daquele pecado foram terríveis. Ele sofreu, ele passou a se esconder de Deus. Ele não tinha mais diálogo com Deus. Não conseguia mais fazer uma oração. Porque pesava. Quem já viveu nesse estágio de pecado, sabe o quanto pesa. Pesa ou não pesa? Ainda que a pessoa diga assim, não, já passou. Tem casos que a pessoa às vezes quer tratar o pecado, diferente do que Davi fez, porque ele resolveu, ela quer fingir que aquilo não aconteceu. Como se isso fosse resolver o problema. E eu lhe pergunto, resolve, gente? Não.
Ah, não quero nem pensar. Não, aquilo não aconteceu. Pode ela querer que não aconteça, querer não lembrar, mas aconteceu. Sim ou não? E se aconteceu, não adianta fingir que não aconteceu. Eu tenho que fazer o que Davi fez. Primeiro, como rei, o que ele fez? O que ele fez? Vamos no estudo. O que ele fez? Se curvou diante de Deus. Se eu quero resolver, pessoal, um problema com Deus, esse é o primeiro passo. Porque, honestamente, quando alguém humildemente chega com você, errou com você e pede perdão, a conversa se encurta imediatamente. Não é verdade? Encurta a conversa. É difícil você querer dialogar com uma pessoa que está errada e ela acha que está como, gente? Não é complicado? Já teve essa experiência já? Fulano, foi você, fulano. Você errou, eu vi lá, foi você que quebrou aquilo ali, foi você que fez aquilo ali. A pessoa, não foi, eu não fiz, e não é. É difícil, porque não chega a lugar nenhum. Você querendo provar que a pessoa está errada, e ela está querendo provar que ela está, e aí vai a noite toda conversando, brigando. Agora, quando a pessoa se curva e diz, eu errei, acabou. No máximo agora que você vai ter a opção, ou perdoar, ou não perdoar. Mas quando a pessoa faz isso, para Deus não tem a outra opção de não perdoar. Só tem uma opção para ele. Fazer o quê, gente? Perdoar. Porque primeiro ele se curvou, segundo ele suplicou ao Senhor, sara a minha alma. Ele entendeu que o pecado o fez ficar como? Doente. A pessoa pode achar que ela está sadia espiritualmente. Não está, ela está doente. E a doença tem que ser tratada, porque senão ela avança. Ela cresce, ela vai se espalhando, vai proliferando. Então ele disse, sara a minha alma. E terceiro, ele confessou o seu pecado. E disse, pequei contra ti. Aí o texto diz, Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Aí no Salmo 32 que comentamos, enquanto não confessei o meu pecado, o que acontecia, gente? Eu me cansava. Aquele cristão que a vida dele é assim, gira e não chega a lugar nenhum. Prospera, perde, casa, descasa, um dia está feliz, outro dia está triste. Ela tenta fugir desse vírus, dessa doença, e não consegue. Porque, como eu disse, é doença, é vírus, vai destruindo por dentro. Ele se cansava. Davi se cansou de viver ali uma aparência de ter uma grande responsabilidade, que era julgar as causas do povo, estar na frente do povo, mas quando ele se trancava no quarto, não tinha ninguém aparentemente, mas ele ficava frente a frente com a realidade dele, que era o pecado. Então uma coisa é a pessoa que está lá fora e que não tem temor, que pouco está se importando com isso. Outra coisa é eu e você que sabemos qual é a vontade de Deus e as consequências do pecado e ficarmos indiferentes em relação a isso. Aí o problema passa a ser maior, porque a pessoa se cansa. Se ela não tomar essa atitude correta, vai ter uma hora que ela vai se cansar, vai chutar o balde, vai jogar para o alto, vai dizer, quer saber de uma coisa? E é nessa que o diabo tem ganhado muitas almas. Quer saber de uma coisa? Eu vou cair agora no mundo de vez. Tem ou não tem gente que faz isso, pessoal? Já que eu já errei mesmo. Quantas vezes nós já vimos isso? Nos testemunhos mesmo. Eu já errei, já fiz o que não era para fazer mesmo, já traí o meu marido mesmo, já traí a minha esposa, já voltei para o vício, já tive uma recaída, agora eu vou mergulhar de vez. É tudo que o diabo quer. Se isso aconteceu com você, não faça isso. É o que o diabo quer, que você pegue esse seu erro e se condene. Ele não está condenando, ele não condenou Davi não. Você sabe quem fez Davi sofrer? Foi Deus? Quem foi? Quem foi? O pecado dele. O próprio pecado escravizava ele, cansava ele, batia nele todo dia, humilhava ele todo dia. E Deus estava lá esperando. Davi, resolva comigo. Se você quiser resolver, você vai ter paz. Então é isso. Se você, porventura, caiu, não faça o jogo do diabo, não, que quer que você mergulhe de vez e acha que não tem mais chance, não. Faça o que ele fez. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Às vezes essa lágrima aqui, pessoal, não é para fora não, às vezes é dentro. Quem olha de fora, em muitos casos, pensa que está tudo bem, mas por dentro a pessoa sabe, eu traí o meu Deus, eu traí o meu Criador, eu traí quem um dia me tirou da morte para a vida,
eu traí, ele já me deu uma chance, eu traí de novo. E a pessoa fica por dentro ali, chorando, de dia e noite, tu me castigastes, ó Deus. Olha quem ele pensava que estava castigando ele. Era Deus, gente? Não foi Deus que o fez pecar? Foi ele mesmo. Tu me castigastes, ó Deus. E as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Ou seja, naquela época, Deus usou quem para mostrar claramente o pecado de Davi? Quem que Deus usou? Natã. Quem que Deus usa em dias atuais? Os pastores. A palavra de hoje. Que a pessoa muito bem pode pensar assim, esse tipo de mensagem é para nos acusar, é para salvar. Para salvar, porque se Deus não falar através da palavra dele com o pecador para que se arrependa, qual vai ser o final amanhã? A pessoa vai estar lá como aquele rico no inferno, suplicando por uma gota d'água, e suplicando, deixa eu voltar, não foi o que o rico disse? Deixa eu ir lá pregar para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar. E o que foi falado para ele? Os seus irmãos têm os profetas, então que os ouçam. Em outras palavras, tem os pastores que estão pregando. O que cabe é fazer o quê? Ouvir. Porque tem gente na igreja que está aqui, agora, em outras reuniões, mas ela não está ouvindo. Ou ela está ouvindo, mas vai sair daqui e não vai praticar. Vai ser aquela pessoa que diz, eu vou à igreja. Não, você estava onde agora? Não, estava no culto. Eu estava na igreja, eu estava buscando. Mas ela ouviu e não praticou, ou não ouviu. Estava aqui de corpo presente, mas o espírito ausente. Então, como Jesus disse, eles têm os profetas que preguem. No caso de Davi, enviou Natã. No caso nosso, Deus enviou esse estudo de hoje. Amém, gente? Para que todos tenham a oportunidade de ter esse coração perfeito. Aí ele disse aqui, para finalizar. O Senhor Jesus também deixou uma promessa para quem quiser ter a sua alma, coração, sarado, ao dizer: qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse confessar aqui tem muitos significados. Pode ser o confessar diante dos erros, me limpar diante de Deus, ou confessar a minha fé. Porque tem muita gente em dias atuais também que tem vergonha de assumir a sua fé. Aqui dentro da igreja, ela é cristã, mas quando chega lá fora, ela é... Você já viu aquele animal, o camaleão? Conhece o camaleão, pessoal? Já viu? Qual é a cor dele, gente? Que verde, que azul, nada. Qual é a cor do camaleão? Não. Pelo menos o que eu sei, a cor dele é de acordo com o ambiente. Esse é o camaleão que eu estou falando. Se ele está no lugar branco, ele fica como? Branco. Se ele encosta no vermelho, ele fica como? Vermelho. Tem cristão assim. Dentro da igreja, ela levanta a mão, graça e paz. Aleluia. Não é verdade? Sai da igreja, a família fala, vamos lá, vai ter uma balada lá, vamos para o bar. Ela vai, e começa a dançar. E participa de tudo. Aí vai para outro lugar. Não, aqui o ambiente é outro. Ela se adequa àquele tipo de ambiente. Ou seja, quem olha para ela não sabe quem ela é. Porque ela não confessa a Deus. Porque a pessoa que confessa, ela nunca vai agradar todo mundo. Ela tem a sua personalidade, ela tem o seu lado. Muito cuidado, pessoal, com a pessoa que quer agradar a todos. Nós nunca vamos agradar a todo mundo. Se você conhecer alguém que agrada a todo mundo, essa pessoa tem um grande problema. Porque eu não tenho como agradar 2 senhores. Está escrito, não há como servir a 2 senhores. Se eu servir a um, eu vou desagradar a outro. Então, peraí, que personalidade é essa que eu tenho, que eu estou de bem com Deus e com o diabo ao mesmo tempo? Não tem como. Então, a gente tem que ter um lado. Qual tem que ser o lado? O lado de Deus. O lado da fé. Aonde você chegar, todo mundo tem que saber, você é cristão. Eu sou cristão. Amém? Sou de Deus. Eu tenho a minha fé. São pessoas que, ao chegar perto de você, vão ter até cuidado de falar certas coisas, de te oferecer certas coisas, de propor para você certas coisas, porque sabe qual é a sua posição. Agora, quando a pessoa não se posiciona, então o que acontece? As pessoas chegam, cada um e tenta
apresentar a cor delas, né? A cor delas para você, porque eu não sei qual é a tua fé. Você é tão comum, você parece uma pessoa normal, então tá aqui, ó, vamos sair com aquela mulher ali, ó, vamos para aquela balada ali, usa essa droga aqui e mente, e por aí vai. Toma aqui, ó, te dou um dinheiro e você faz isso aqui que é errado, enfim, porque a pessoa não sabe. Agora, quando ela confessa a Deus diante dos homens, aonde ela vai, todo mundo sabe, fulano é de Deus. Então eu não posso propor qualquer coisa para ele e para ela. Amém? Esses que confessam a Deus diante dos homens, serão confessados por ele diante de quem? Do Pai. Ao contrário disso, quem negar, o que vai acontecer, gente? Imagine, diante do trono, diante do julgamento, e a pessoa, o senhor não me conhece não. Aí Deus vai dizer, você é o camaleão, né? Você é o cristão camaleão, né? Não conheço, não conheço. Quem é que ele vai conhecer? É o que confessou ele aqui. É o que nesse mundo, em muitos casos, foi o chato, foi o bobo, porque às vezes servir a Deus, a gente é chamado de quê, gente? De bobo, de crente. Fulano agora quer ser santo depois que foi para a igreja, ficou tão chato, não vai mais nos lugares com a gente, agora vai 1, 2, 3 vezes na igreja na semana. É o preço a pagar. Eu estou confessando a Deus diante dos homens, para que amanhã eu seja confessado diante do Pai. Mas aí, qual é a promessa para a gente? Que esses que não querem pagar esse preço, vão lamentar. A maior parte da vida, que é a eternidade, nós vamos estar com Deus, e esses que zombaram, viveram a menor parte, que é nessa vida aqui, vivendo a vida do jeito deles, com o coração sujo, no pecado, e vão viver a maior parte. Aonde, infelizmente? Aonde? No inferno, com o diabo. Então eu prefiro, nesse curto tempo de vida, porque a vida é curta, pessoal, não pense que a vida é longa, não. A vida é curta. Ontem você tinha 15 anos. Quantos anos você tem hoje? Ontem não tinha nenhuma ruga aqui. Ontem você tinha cabelo, muitos não tem mais. Ontem era pretinho, hoje está branquinho. Você tem que pintar. É ou não é verdade? O tempo voa. Se olhe no espelho. Pegue fotos suas de 5 anos atrás. Eu tenho um testemunho que eu uso aqui, de 5, 6 anos atrás, quando eu estava na Asa Sul, ali, foi coisa de 5 anos. Quando eu olho, eu falei, meu Deus, está acabando tudo. Estou acabado. Está envelhecendo, o tempo voa. Ou não voa, gente? Daqui a pouco está velho, daqui a pouco, morreu. Aí vem a eternidade, a maior parte. Onde você quer passar? Tudo depende de hoje.